E o TCC já foi uma questão tenebrosa para mim, porque eu nunca gostei de fazer trabalhos, eu sempre fui o que gostava de fazer provas e odiava fazer trabalhos. Acabou que, por mais que eu tenha escapado dos trabalhos muito bem, por sinal, durante a faculdade inteira, chegou no final e não tem escapatória, tu tem que fazer um TCC, tem um monte de regra, é chato, é bem exigente o negócio, cheio de minúcias, e te vira, né? Aí eu me coloquei numa posição complicada. Eu até hoje eu digo que o TCC foi a minha maior provação, assim, porque para mim realmente era um negócio eu parar tudo para fazer um negócio com um foco, com dedicação, é bem complicado. Eu tive agora na especialização, na pós, esse fim de semana, eu estou fazendo pós em tributário, é o mesmo assunto do TCC. E tivemos o prazer de ter uma aula com o nosso professor Marciano Buffon, que pediu para falarmos sobre alguns assuntos, e um dos assuntos era a questão do ICMS e a não cumulatividade dele, e eu falei muito disso no meu TCC. Então, a gente está gravando hoje, esse trabalho eu fiz sexta-feira, hoje é domingo. Sexta-feira eu tive que abrir meu TCC novamente e dar uma estudada. Eu não fazia isso desde que eu tinha apresentado meu TCC e foi uma experiência bem legal. Eu falei para ele na hora de apresentar, eu disse: caramba, eu me apavorei a qualidade do negócio que eu consegui fazer. Como é que eu consegui fazer aquilo? Hoje em dia eu já não lembro de quase mais nada daquilo, mas é impressionante quando a gente para e realmente tem que fazer a obrigação e tem que se dedicar e tem que ir. E isso eu acho legal do TCC. Tem toda uma questão, o TCC no curso de Direito ou nos outros cursos também, existe necessidade mesmo e tal. Pô, se a gente tirar o TCC, no Direito, se a gente tirar o TCC e começar a pensar em tirar a prova da OAB, já, já tem uma qualidade duvidável, né? Uma qualidade bem questionável de muitos profissionais por aí. Se a gente tirar essas coisas, olha, realmente o TCC é uma coisa chata, uma coisa que né, dá trabalho, mas as pessoas precisam passar por aquilo, precisam passar por um perrengue, senão chegar, que profissionais a gente vai ter, né? Então era isso, não sei se o Indruzo queria comentar ou a Renata comentar alguma coisa sobre isso e depois eu já quero encaixar para o final, porque já falamos demais, né? Vocês têm alguma coisa a comentar sobre isso, sobre TCC e fim de curso de Direito? Sobre o TCC, eu prefiro não entrar nesse assunto, algo que não me traz boas lembranças. Foi bem estressante, cara. Oi, Indruzo, eu só Então, queria contar que a gente apresentou o TCC juntos, né? sim, eu fui o primeiro ainda por cima, era 8 da manhã, eu era a primeira pessoa e, cara, bom, a apresentação foi tranquilo, assim, o mais difícil foi escrever. Mas tá feito, né, cara? Tá feito, tamo aí hoje. Tá feito, tá passado. A gente apresentou junto, foi uma coincidência bem legal, porque a gente escolheu direito tributário e acabou que caiu junto, né? No mesmo dia. Eu e o Indruz, ele apresentou e acho que eu fui depois, ou eu fui, né, o terceiro, enfim. Mas foi uma experiência Uhum. bem legal. A gente tá junto naquele momento de provação ali. A gente tem as fotos até hoje. É um negócio bem divertido de lembrar. Renatinha, alguma coisa sobre ou podemos partir para o fim? Não, não, só o meu TCC foi em propriedade intelectual. Aí o negócio da questão de não vincular as coisas, né? Meu TCC foi propriedade intelectual e hoje eu não lido. Renatinha, agora que eu lembrei do teu assunto, teu TCC, sabe que eu estava lidando com ele agora há pouco, Commons, né? É, o próprio. Eu E eu tive lembro que que. Fala, fala. não, eu ainda briguei, briguei não, né? Mas fiquei muito chateada na banca e quis brigar com um dos meus avaliadores, que era o Juliano Puchowski, porque a Creative Commons são licenças, né, de direito autoral. E dentro dessa licença de direito autoral existem 6 subespécies. E aí eu dei 2 exemplos de cada, então eu tinha 12 exemplos no meu trabalho. E aí quando eu terminei a apresentação, ele disse assim: mas tem pouco exemplo no teu trabalho. Meu E eu, Deus. não faz assim, eu tive que ligar pro meu irmão que mora fora para pegar exemplo. Não faz assim comigo, dizendo que tem pouco, sabe? Não faz assim, é um troço que nem existe direito no Brasil, não faz assim. Sim, só para deixar os ouvintes que não conhecem, o Juliano, olha, é um dos professores, um dos melhores professores que eu tive no Unicinos. Ele é exigente, ele realmente é um professor muito bom e colocou a Renatinha em maus lençóis. Mas isso não é só ele que faz.
normalmente os professores na hora da banca ali, eu acho que assim, né? Eles pegam, quer saber, eu vou participar de uma banca, eu vou fazer eles se puxarem um pouquinho, né? Porque é aquele momento que tu tá ali, finalmente, tu tá do outro lado da mesa, né? Tu já passou, tu já apresentou o teu, tu já estudou, já fez mestrado, já virou professor, então agora é a hora de dar uma relaxada e cobrar do pessoal, né? E outra, né? Acho que a apresentação do TCC, ela também é uma oportunidade de quem fez o curso de direito aprender argumentação, né? Por bem ou por mal, tu vai ter que aprender a argumentação, porque tu vai ter que defender o teu trabalho. Então, tu minimamente precisa saber o teu assunto e saber defender o teu assunto. Sim, olha, TCC é um assunto que dá para ir muito longe, porque agora que tu falou isso de argumentar, digamos assim, é uma atividade, principalmente no advogado, mas em várias em carreiras jurídicas, apresentar a questão oral, né, o discurso, assim, a oratória, isso é primordial. E o que a gente escuta de colegas na época falando sobre isso, sobre a apresentação do TCC, e tipo, meu Deus, eu travo em falar em público, nossa, apavorado. Gente, né, gente, né, vocês precisam apresentar, tu tem 10 minutos para apresentar um TCC, na tua faculdade inteira tu apresentou ali só aqueles trabalhinhos que parece na escola que tu para na frente da turma, levanta um cartaz e lê o cartaz, né? Pelo amor de Deus, tu tá te formando em direito, tu tem que pelo menos conseguir falar por 10 minutos sobre um assunto específico e conseguir aquela parte do improviso, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, basicamente. Mas tu tem que, né? É aquilo ali, tu tem que lidar. As pessoas, elas querem fugir disso. Não, mas é muito difícil para mim falar em público. Então a vida vai ser difícil, né? Porque, na verdade, qualquer coisa que tu faça no direito, né, em algum momento tu vai precisar argumentar e falar na frente do grande público, seja juiz, seja promotor, advogado, defensor público, delegado, em algum momento tu vai ter que falar. Então, claro. Se os 10 minutos são uma tortura, o resto todo vai ser uma tortura. E o medo ele existe, a gente cada vez tem mais certeza disso. Medo faz parte, medo até ajuda. Agora, tu tem que ir, né? Azar, tem que fazer. Eu fiz agora uma live, a gente falou no último episódio, fiz uma live no Instagram sem avisar ninguém para ver o que ia dar. Parei na frente da câmera, eu sempre fui assim mais despojado, mais falador, mais de fazer amigos, mas mesmo assim o medo dava, né? Meu Deus, vão olhar para minha cara e vão começar a rir, vão me chamar de mongolão, mas vamos lá, é o que eu me propus a fazer, vou fazer. Bom, gente, o papo não precisa dizer que estava bom, porque a gente passou legal, a gente falou muito mais tempo do que a gente tem costume de falar nos RomaCast. A gente tem tentado fechar os episódios entre 40, uma hora, e esse aqui com certeza já passou de uma hora, mas o papo realmente está muito bom, é um assunto que todos nós vivemos, a gente direito, TCC, início de curso, escolha pelo direito, advocacia, isso é uma coisa, bom, a gente pode fazer muitos episódios sobre isso. Então eu vou encaminhar para o fim, porque o ouvinte não tem o dia todo, né? Mas para quem não sabe, o podcast é um negócio bem legal. Tu não precisa escutar hoje, tu não precisa escutar amanhã, se tu quiser escutar semana que vem, se tu quiser escutar daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou muito mais que isso. E tu também não precisa escutar ele inteiro de uma vez. Tu pode escutar um pedaço, depois escuta no carro, depois escuta lavando a louça. Então, fiquem tranquilos, escutem quando puderem. Esse episódio e todos os seguintes. Não escutem só o RomaCast, escutem. Tem tanto podcast legal hoje em dia. Eu tenho podcast demais e tempo de menos para ouvir eles. Então, agora fazendo uma propaganda de podcasts em si, vamos escutar mais. E vai ser minha dica até, vai ser sobre isso, tá, gente? Agora vamos lá. Renatinha, só para a gente não desvirtuar muito da questão dos outros programas de entrevistas, que assim, por dizer, dá para falar que são entrevistas, a gente fugiu um pouco nesse, a gente deixou um papo mais descontraído, mas eu não podia deixar de fazer a perguntinha, aquela perguntinha casca de banana de final de RomaCast, que é aquela famosa. Se você pudesse escolher qualquer pessoa, viva ou morta, para tomar um café em 30 minutos, quem você escolheria e por quê? Essa é a perguntinha casca de banana que deixa todo mundo meio tonto. Vamos lá, Renatinha, tá contigo. Sabe que quando eu vi vocês perguntando essa pergunta é ótimo, né, Renata? Fazendo essa pergunta pro Sérgio e ele respondeu que queria tomar um café com o pai dele. Aquilo me foi um soco no estômago, assim, porque
né, para a maioria das pessoas talvez não saibam, eu perdi meu pai recentemente, então aquilo foi um soco no estômago. E eu fiquei refletindo se um dia me perguntassem isso, o que eu responderia. E não vou responder meu pai, porque eu acho que né, vivemos bem os últimos tempos e todas as coisas que foi possível. E eu queria tomar um café com uma pessoa que eu nem conheci, que é meu avô materno, o pai da minha mãe, então, que ele faleceu antes de eu nascer. E o sonho dele era ter uma neta, porque ele só tinha netos homens. E eu vim depois e sou a neta mulher que ele não conheceu. E todo mundo que conheceu ele, que conviveu com ele, diz que ele era uma pessoa excepcional, de fazer muitos amigos, uma pessoa muito simples, sem qualquer burocracia de qualquer coisa. Então, queria muito tomar um café com o meu avô, que não conheci, queria ter a honra de ter conhecido. E retomando a minha tia, que é uma das pessoas responsáveis por eu estar no direito, ela sempre contava que quando ela se formou, ela ganhou muitas flores e eu disse para ela: me empresta uma que a gente precisa levar uma lá pro vô, porque tu tem tantas e ele não tem nenhuma, então vamos levar uma para ele. Então, certamente, se eu Ah, pudesse escolher, tomaria café com ele. Seu meu... Pô, velho legal. Chico. O Endruz, eu vou deixar contigo. Eu vou deixar contigo que eu me perdi um pouquinho nessa resposta da Renata. Vamos lá, vai contigo. Ah, é. Não, vale. Belíssima resposta, Renata. É sempre bom a gente ter a curiosidade de saber como seriam, né, os nossos avós. Eu perdi muito novo também meus avós, acho que as avós, pelo menos, que eu conheci com 12, 11 anos. Os meus avós, não. Acho que perdi quando era muito menor. Mas que legal, gostei bastante da resposta. É legal quando dá uma resposta que nos desconcerta, porque daí tu não sabe o que tu vai fazer. A gente não sabe o que a gente faz depois no final. Porque a do Sérgio foi mais ou menos assim, tipo, ele respondeu e daí eu e o Fernando a gente ficou, bah, nunca tinha pensado por esse lado. E é muito bom, gostamos bastante. Mas, aproveitando então que já desse a sua resposta, e também nos encaminhando para o final do episódio, que está super gostoso, uma conversa muito legal, a gente já imaginava que seria. E antes até de passar as dicas de cada um, acredito que o Fernando queira também fazer a sua contribuição, fazer suas últimas considerações no episódio. Então, vai lá, meu querido CEO. Eu tive que dar um tempinho de verdade mesmo, passar pro Indústria para falar, porque eu me emocionei com a resposta da Renata, eu posso dizer assim, por dois motivos. O primeiro, por ela ter uma perda recente do pai dela, uma perda muito importante, e ela poder dizer, isso é fantástico, ela poder dizer que ela nem escolheria ele, porque ela pôde viver bons momentos com ele, conseguiu fazer isso. Coisa que muita gente passa uma vida inteira sem conseguir fazer, ela conseguiu fazer, então até tem que dar parabéns para ela por ter conseguido e estar tranquila quanto a isso. E em segundo ponto, que eu preciso comentar, que eu fiz até hoje um vídeo no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada lá, hoje é dia 6 de dezembro, vai achar, @Fernando Kaiser no Instagram. Hoje mesmo eu fiz um vídeo relatando uma experiência que eu tive com meu avô hoje não, essa semana, e foi muito emocionante para mim, eu me emocionei bastante, fiquei com ele no hospital e tal, e fiz uma mensagem lá sobre isso, de aproveitar as pessoas enquanto elas estão aqui e tal. Então eu acho que fechou completamente com esse relato da Renata e me deixou ainda mais feliz que eu possa ter feito o que eu fiz essa semana com o meu avô. Então é isso. Obrigado, Renatinha. Foi demais. Queria te pedir desculpa por te desconcertar, assim, jamais foi a minha intenção. Mas eu acho que isso, sabe, Alemão, quando a gente tá com a consciência tranquila que a gente fez o que a gente queria pelas pessoas que a gente tanto gosta. E óbvio que, né, rusgas e problemas de relacionamento todos temos com todas as pessoas, né? Então, acho que às vezes é importante deixar isso de lado e encerrar as coisas da melhor forma possível. Maravilha. Olha, eu gostei muito de gravar isso aqui. Foi demais. Gente, vamos lá. Parte final, dicas finais, e eu já vou começar com a minha, porque eu recém falei sobre isso e eu queria tocar isso para vocês até terem tempo de pensar nas de vocês, não sei se vocês já pensaram. A minha dica final de episódio é:
seguindo o ritmo ali dos podcasts. Eu estava tendo uma conversa que podcast é um negócio muito legal porque YouTube também, recomendo o YouTube Premium até assinado, que tu não vê anúncio e tu pode baixar no teu celular os vídeos do YouTube que tu quiser. Claro, teu celular precisa ter uma memória boa, né? Armazenamento bom, mas é algo ótimo porque tu gasta menos internet, tu baixa, tu pode olhar offline em qualquer lugar. E YouTube é genial, hoje em dia tu aprende qualquer coisa no YouTube. Então, eu posso dizer que uma das dicas é utilize o YouTube para tudo, né? Hoje o YouTube tem tudo, tem tu aprendizado, tu tem entretenimento, o que tu quiser tu acha lá, principalmente como fazer, tu acha tudo no YouTube, quais são os melhores, não sei o que tu quer lá, tu quer comprar uma coisa, tu quer descobrir, tu bota no YouTube, muito mais fácil que botar no Google e procurar sites, é o YouTube, as pessoas falando e mostrando e com imagens e vídeo, então já passei, eu ia falar de podcast, mas eu falei do YouTube. E os podcasts, eles também entram nessa onda, porque ambos são de graça, digamos assim. O YouTube, tu pode ter o gratuito, ou tu pode ter o pago, que eu recomendo o pago, e o Spotify, digamos, também, para tu ouvir os podcasts. Eu tenho os dois pagos, eu divido com meus irmãos, já é a vantagem de ter muitos irmãos, a gente faz o plano família, divide, fica bem barato para cada um. E é muito legal isso, eu acho muito legal, principalmente a questão assim, tu acha um podcast sobre um livro que está todo mundo falando sobre, o Sapiens, digamos assim. Sapiens é muito bom, todo mundo tem que ler. Sapiens, 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 leiam, leiam, leiam. Tu vai nos podcasts ou no YouTube, qualquer um deles, tu olha ali os vídeos com mais visualizações, com mais recomendações, mais likes, e os podcasts mais bem feitos, os primeiros que aparecem quando tu faz uma pesquisa sobre Sapiens, tu vai adquirir ali um conhecimento, primeiro, de graça, tu não vai precisar comprar o livro, tu vai ouvir as pessoas falando sobre o livro e comentando o livro, tu vai, assim, ó, sinceramente, tem gente que prefere o livro, né? Mas, ultimamente, eu sempre gostei muito de ler, gostei muito de ler a saga Harry Potter, quando eu era adolescente ali, foi o que me fez me apaixonar por leitura, só que hoje em dia eu simplesmente não estou mais conseguindo parar por muito tempo e ficar lendo. Só que eu consigo fazer os podcasts, eu consigo lavar a louça ouvindo podcast, fazer atividades em casa ouvindo podcast. Então, para mim tem sido algo maravilhoso acompanhar podcasts e YouTube. E essa é a minha dica. É de graça, querendo ou não, é de graça. E tu consegue, sabendo procurar, tu consegue achar conteúdo muito educativo, muito de evolução, de conhecimento, de crescimento. E às vezes até demais. Às vezes eu fico meio tonto de tanta coisa que eu absorvi. Então, essa é a minha dica para vocês. Escutem podcasts, escutem YouTube, é de graça e tu aprende muito. Ok? Vamos lá, quem quer dar a próxima dica? Não, olha, irmão, agora eu fiquei revoltado com essa tua dica de que tu não lê mais. Tu quer indicar para as pessoas ouvirem o podcast que fala sobre o livro, elas não leem o livro. Até não, mas válido. antes que tu termine, eu nem deveria falar isso, porque quem estiver olhando em vídeo, quando eu colocar isso online, eu tô cheio de livro aqui em cima, e eu gosto de livro, só que eu gosto de pegar ele, eu gosto de ler, só que realmente, ultimamente, eu simplesmente não tenho conseguido parar, guardar o celular, o bendito do celular que fica apitando o dia inteiro, eu não tenho conseguido pegar, parar, agora eu vou ler. Isso tá difícil para mim, mas eu realmente quero voltar a ler porque é um contato que eu acho muito interessante também. Tu tá ali focado, o negócio na mão, fazendo só isso, só lendo, sem notificação, sem nada. Isso, então também recomendo ler, mas nesse momento, nessa dica eu quis falar, porque eu sei que tem um cara que gosta de ler muito e sempre vai estar dando uma diquinha de livro aí. Exatamente. Então, seguindo a linha das minhas dicas, sempre de leitura, e só uma vez eu falhei e queria também fazer um jabá da nossa playlist do Spotify. Se você não ouviu, pesquise a Home Música episódio 1, que é anos 60, ficou belíssimo. Mas a minha dica de hoje, até pegando um dos ganchos de um assunto que a gente não quis explorar tanto, que é essa cultura do cancelamento, eu recomendo o livro de Hans Rosling, que é o Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. E fatos não é só ler a manchete, meu querido. Então, leia a notícia, vá atrás, pesquisa, e aí depois sim, tu vai lá no Twitter dar tua opiniãozinha. Beleza? Lá, Renatinha, tua dica. Então, a minha dica é de filme.
Luta por Justiça. É um filme baseado em fatos reais, que conta a história de um advogado negro que vai defender as pessoas no corredor da morte nos Estados Unidos. E é um filme que se passa em 1987, o início do filme, e o final do filme ele traz a atualização até os dias de hoje, né? Conta a vida das pessoas nos dias de hoje. É um filme assim, ó, sensacional. Para quem gosta de direito, para quem não gosta de direito, para qualquer pessoa é um filme incrível. E para quem gosta de direito, para quem quer ser advogado ou qualquer coisa, leia O Código da Vida, de Saulo Ramos. Sensacional este livro também. Gente, não é um livro pequeno, tá? Mas ele é um livro bem interessante. Eu não vi o filme e não li o livro, então muito obrigado, Renatinha. Vai ser de uma utilidade muito boa as tuas dicas para mim. Eu vou com certeza ver o filme e vou dar uma olhada, mas eu não posso dizer que eu vou ler esse livro. Talvez eu veja no YouTube e nos podcasts algo sobre o livro. Depois eu te conto como é que foi a experiência. É um sem vergonha. É um sem vergonha. Gente, olha, esse papo foi muito massa. A gente se passou legal, passamos bonito de 1 hora, mas valeu muito a pena. Agradeço, Renatinha, e quero te ver de novo. A gente vai fazer muito podcast aí pela frente, a gente vai encontrar algum lugar para encaixar a Renatinha cada vez mais como parte do RomaCast. Né, Indruzi? Acho que dá para seguir esse ramo aí, que ela se saiu muito bem. Queria agradecer vocês dois e por mim está encerrado. Palavras finais para vocês e tocamos bala. Eu queria também agradecer a Renatinha. Foi uma entrevista ótima e com certeza tem assunto para a gente trabalhar com ela, junto com ela no RomaCast, e esperamos gravar novos episódios com ela em breve. Então, um abraço para os nossos ouvintes. Eu queria agradecer aos meninos pela oportunidade, afinal de contas, eu sou a fã número 1, com muito orgulho disso. É verdade. Eu acredito muito nesse projeto, acho que esse projeto já deu certo e vai dar ainda mais certo. E me sinto muito honrada em fazer parte de um dos primeiros RomaCasts. E queria agradecer muito a oportunidade, pedir desculpa pro pessoal, porque eu falo muito, é a minha natureza, faz parte de mim. E agradecer vocês, meninos, porque adoro vocês e tenho certeza que vai dar muito certo. E vocês já são os comunicadores número 1 de podcast. Desculpa aí, pessoal. Feito! Vamos dar, gente, olha só para terminar, essas dicas que a gente deu, a gente sempre coloca, eu me puxo para colocar na descrição do podcast, no Instagram, coloco lá bonitinho o nome, os links, e escrevo um pouco sobre o que aconteceu no episódio. Então, quem quiser, né, às vezes a gente fala meio rápido ali, quem quiser acompanhar, dá uma lida na descrição. Esse é meu último recado. E também aquele negócio assim, quem puder dar feedback, quem puder dizer o que achou desse episódio, mandar para os amiguinhos, mandar para a mãe escutar, mandar para a tia, mandar para o priminho, fazer divulgar aqui, que dá um trabalho legal. É muito legal de fazer, é muito legal, vale muito a pena. Mas, né, sempre ser valorizado, receber o feedback, principalmente, né, até aqueles negativos, aqueles de construtivos, tá valendo sempre. Isso o Indruzi sempre pede, então sempre tem que lembrar o pessoal. Agora a gente está, meu Deus do céu, era para ter acabado já, mas a gente está no podcasts da Apple, a gente está no iOS, que é o sistema que eu uso muito para escutar podcast, junto com o Spotify. Então, estamos lá, e lá tem uma opção legal que tu pode dar 5 estrelinhas para o podcast, tu pode avaliar, e tu pode escrever uma avaliação sobre ele, e isso nos ajuda muito, porque isso vai colocar o RomaCast numa posição acima dos outros, e cada vez a gente vai ficar mais conhecido. Então, quem está ouvindo, gostou, por favor, vai lá, 5 estrelinhas, mas isso é só para quem mexe com iOS, só para quem é filho da Apple, então não são muitos, mas se você quiser fazer esse favor para nós, vai ajudar bastante. Feito, gente? Era isso? Então tá bom. Feito, galera. Um beijo, tamo junto. Adeus. Tchau, tchau. Abraço. Um abraço.